Quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como é bom começarmos nosso encontro com a palavra lendo as palavras de Jesus. Seja bem-vindo. Estamos estudando todos os livros da Bíblia. Atualmente estamos estudando o Sermão da Montanha do Evangelho de Mateus. Você é nosso convidado a subir no topo da montanha para ouvir Jesus falar sobre como podemos ser parte de sua resposta e solução para o povo e não parte do problema. Ele quer nos ensinar a ser sal da terra e luz do mundo. Lá no topo da montanha, Jesus nos mandou olhar para dentro de nós mesmos através das bem-aventuranças, as quais só Deus pode pôr em prática em nossas vidas. Jesus também nos mandou olhar ao redor e nos ensinou sobre a justiça nos relacionamentos com outras pessoas. No capítulo 6, Jesus nos mandou olhar para o alto. Há algumas lições espirituais que nos tornam sal da terra e luz do mundo. Chamei-as de disciplinas espirituais, de disciplinas do discípulo. E é somente olhando para cima que poderemos nos equipar para olharmos para dentro e ao redor como realmente deve ser feito. A primeira disciplina vertical citada por Jesus no topo da montanha é a disciplina de dar. Nós a vimos no programa passado. A segunda é a da oração. Você tem de saber orar. Não há como ser parte da solução de Cristo para os problemas de toda aquela gente lá no sopé da montanha se não soubermos orar. Você não consegue nem resolver os seus próprios problemas se não souber orar. Para ser um discípulo de Jesus Cristo é necessário saber orar. Tem gente que não sabe orar. Os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse. Tem gente que nem vai a reuniões de oração porque na verdade diz que não sabe orar e que poderia ficar constrangido. No primeiro retiro espiritual realizado por Jesus, ele ensinou o povo a orar. E quando Jesus ensinou essa disciplina, quando Jesus ensinou a disciplina da oração, ele falou a mesma coisa quando ensinou sobre o dar e sobre o jejuar. Jesus ensinou que dar, orar e jejuar são disciplinas espirituais, praticadas verticalmente e não horizontalmente. Eu explico. Quando você ora para Deus. Você não conversa com pessoas, mas com Deus. Portanto, sua oração é vertical. Uma vez ouvi uma senhora orando assim, Senhor, tu sabes como está escrito em Romanos 6:23 e em João 3:16. Depois da oração, o pastor lhe disse, será que Deus sabe todas as referências da Bíblia? Ela respondeu, claro que ele sabe, mas quem não sabe são os outros. Com quem você fala quando ora? Oração não é pregação. É conversa com Deus. Ela estava citando os versículos da Bíblia ou as referências para as pessoas que estavam à volta dela. Isso está errado. Jesus falou que se realmente quisermos conversar com Deus, devemos entrar em nosso quarto e fechar a porta. Aí então fale com Deus que está em secreto e Ele o recompensará. Esse quarto pode ser qualquer lugar, até mesmo o seu carro. Mas cuidado, não vai fechar os olhos enquanto está dirigindo, enquanto ora e dirige, né? O importante é saber que você está num lugar onde só Deus o ouve, onde você não vai ficar falando palavras para impressionar ninguém. Você não tem ninguém mais para impressionar além de Deus. Depois que Jesus nos ensinou que a oração é uma atitude vertical, Ele nos ensinou a orar a oração que chamamos de oração do Pai Nosso. Ele disse, quando você orar, ore assim, assim e assim. Os antigos rabinos costumavam dar uma lista de pedidos de oração para que as pessoas soubessem o que orar. Bastava seguir aquela lista e pronto.
Jesus também fez uma coisa parecida. Você vai entender melhor o que estamos falando. Nessa oração do Pai Nosso, há uma lista de 7 pedidos. 3 desses pedidos são providenciais e 4 são pedidos pessoais. Jesus nos manda começar dizendo, Pai Nosso. O Velho Testamento afirma que o Senhor é o meu pastor. E o Novo Testamento diz que Deus é nosso Pai. Nos 2 casos, Deus é pessoal. Jesus nos mandou falar com Deus como falaríamos com nosso Pai. No livro de Gálatas aprendemos que quando nosso coração está perto de Deus, chamamos por Ele como um Abba Pai, que significa meu paizinho. Tanto Paulo como Jesus nos ensinam a orar como filhos. Jesus nos ensinou a orar ao Deus Pai. Depois dessa introdução, a oração deve possuir 3 pedidos providenciais: seu nome, seu reino e sua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é a essência do que Ele é. Por isso, nessa oração estamos dizendo o seguinte: Senhor, quero viver de uma maneira que o Senhor seja revelado através do meu modo de vida. Que através das minhas atitudes as pessoas o conheçam e o santifiquem e o reverenciem. Depois venha o teu reino. Isso quer dizer, Pai, não estou construindo meu próprio reino. Quero que o seu reino venha e quero que as pessoas conheçam a essência do que o Senhor é e o façam o rei de suas vidas. Jesus parafraseou esse segundo pedido providencial com o segundo pedido: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Com isso, estamos dizendo, somos apenas vasos terrenos e eu quero, Pai, que através do modo como vivo, sua vontade seja manifestada e feita nesse vaso que sou, da mesma forma que é feita no céu. Dessa forma estamos orando. Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar e Deus em primeiro lugar. Como você pode perceber, essa oração não tem nada a ver com aproximar-se de Deus, com uma lista de compras que você vai recitando para Ele. Você começa a oração dizendo, Senhor, o que é importante para o Senhor é importante para mim. Uma vez estabelecida essa prioridade, você começa a fazer seus pedidos pessoais. Dá-nos hoje o nosso pão. O que significa orar dá-nos? Você pede pão que simboliza nossas necessidades. O pão que você precisa é apenas para a sua necessidade de hoje. Dá-nos hoje o pão. Isso quer dizer, um dia de cada vez. O próximo pedido da oração do Pai Nosso é, perdoa as nossas dívidas. Na maioria das vezes não mostramos para as pessoas o nome de Deus. Deixamos evidente nosso modo de vida e não o reino de Deus. Sua vontade não é manifestada em nós, nem através de nós, como o é no céu. Por isso temos que orar, perdoa-nos, Senhor. Uma vez ouvi um pastor dizer que há 8 palavras que principalmente os homens não dizem e que podem salvar um casamento. E a falta delas pode fazer com que o casamento acabe em divórcio. Eu estava errado, desculpe-me. E uma pergunta, você me perdoa? Prestaram atenção? Essas palavras são importantes. E os homens muitas vezes não conseguem dizer, não dizem. Vou repetir, as palavras são, eu estava errado, desculpe-me. Ou então uma perguntinha, você me perdoa? É impressionante. Isso se aplica às mulheres também, mas é pior entre os homens. Como eles têm dificuldade de usar essas palavras. Se eu perguntar para um grupo de homens se eles acreditam em perfeição, eles vão me dizer não. Então por que eles nunca dizem, eu estava errado, você me desculpa, me perdoa? Sabe por quê? Porque eles são machos, né? Algumas mulheres, por outro lado, nunca perdoam e nem pedem perdão também, claro. Nessa oração, Jesus ensina aos seus discípulos, se você não perdoar, você não será perdoado. Na oração do Pai Nosso e numa parábola sobre perdão, que Jesus vai ensinar mais à frente, ele diz que você vai receber perdão na mesma medida que perdoa outras pessoas. Quem você pensa que é para não perdoar ninguém, se já recebeu tanto perdão? O próximo pedido pessoal é, e não nos deixe cair em tentação. Podemos interpretar esse pedido da seguinte maneira, Pai, se o Senhor guiar meus passos e eu segui-lo dia após dia, eu não vou me confrontar com a tentação. Por isso, guia-me para que eu não enfrente a tentação.
De acordo com as Escrituras, nós não somos fortes. Uma vez, enquanto Jesus orava, seus discípulos caíram no sono. Jesus os acordou e disse que eles deveriam ter ficado orando para não caírem em tentação. Se você soubesse como a tentação é forte, passaria a noite orando para não cair nela. Segundo as Escrituras, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que a possam suportar. Nós não somos fortes e a Bíblia nos ensina que devemos fugir das situações de tentação, por isso ore a Deus todos os dias. Senhor, não quero ser tentado, por isso guia-me, para que eu passe longe da tentação. Esse é o motivo para o terceiro pedido pessoal. Não nos deixe cair em tentação. A melhor coisa a fazer é fugir. E o conselho da Bíblia é exatamente esse. O outro pedido pessoal é livra-nos do mal. Esse é o quarto pedido. Quando falamos do mal, estamos nos referindo ao diabo mesmo. Nosso pedido deve ser que Deus nos livre do poder de Satanás. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso para aqueles que desejam ser parte de sua solução e resposta para as necessidades do mundo. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a invocarmos o seu nome, seu reino e sua vontade. Tiago falou que às vezes oramos e não recebemos porque não oramos como convém. Como podemos saber se estamos orando corretamente? Não dá para saber. Foi por isso que Jesus nos ensinou a fazer essa oração. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar dessa maneira. Pai nosso que estás nos céus, teu nome, teu reino, tua vontade, dá-nos, perdoa. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos, porque teu é o reino, o poder e a glória. O resultado pertence a ti. Com esse modelo de oração, não tem como você errar. No capítulo 6 de Mateus, depois de falar das disciplinas verticais de mordomia e oração, Jesus ensinou a disciplina espiritual do jejum. Jesus falou aos seus discípulos que quando eles estivessem jejuando não deveriam mostrar o rosto abatido, nem ficar falando, ai, que fome! Depois de 4 dias jejuando estou quase desmaiando. Jesus falou que, pelo contrário, eles deveriam manter uma aparência disposta. Anos atrás, um destacado líder evangélico desmarcou um importante compromisso e disse que queria almoçar comigo. Confesso que estranhei um pouco aquele convite e que fiquei meio desconfiado. Enquanto estávamos no tal almoço, ele ficou com um palito de dente na boca o tempo todo e não comeu nada. Isso fez eu ficar ainda mais desconfiado e eu pensei, ele já almoçou com outra pessoa e por que quis esse almoço comigo? Providencialmente, naquela tarde, encontrei-me com a esposa dele durante um jantar para os jovens. Ela estava ajudando na cozinha. Pedi que ela nos ajudasse também durante a semana. Ela respondeu que naquela semana estava mesmo com tempo livre, porque não precisava cozinhar em casa. O marido estava jejuando. Aí então eu entendi por que ele estava com o palito de dentes na boca. Era para me dar a impressão de que ele tinha acabado de comer. Foi interessante. Jesus ensinou aos discípulos que fizessem exatamente isso. Que não demonstrassem que estavam em jejum. No Velho Testamento observamos que o jejum é uma disciplina que mostra valores espirituais mais do que físicos. Por 3 vezes Moisés subiu ao Monte Sinai e jejuou durante 40 dias e 40 noites. Ele queria uma palavra de Deus mais do que o alimento. Deus usou Moisés para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Seu irmão Arão ficou lá no sopé da montanha, tentando satisfazer aquele povo e acabou construindo um bezerro de ouro. No Velho Testamento, esses 2 personagens são comparados. Um deles nos deu a palavra e o outro um bezerro de ouro. O jejum representa que você quer uma palavra da parte de Deus mais do que quer comer. O jejum no Novo Testamento é uma disciplina espiritual dinâmica. De acordo com Jesus, alguns milagres não acontecem se não houver muita oração em jejum. O jejum é uma demonstração da sinceridade das nossas orações. Jesus deixou bem claro que nossas orações, o dar e nossas orações devem ser atitudes verticais, não horizontais. E que essa disciplina espiritual do jejum também é vertical. Portanto, o jejum é uma atitude nossa para com Deus e não para com os homens. O jejum é também uma disciplina espiritual vertical. Vou falar mais uma vez para enfatizar. Jesus está dizendo, olhem para o sopé da montanha. Vocês estão vendo aquela gente? Estão vendo eles?
Uma das razões para eles terem tantos problemas é que seus valores estão errados. Elas vivem uma vida miserável porque não estabeleceram nem as prioridades, nem os valores certos para suas vidas. Se vocês serão o sal da terra e a luz do mundo, a minha solução e minha resposta, então vocês precisam demonstrar que seus valores estão alinhados com os valores de Deus. A estratégia de Jesus nessa parte do capítulo 6, versículo de 19 a 34, é implacável. A primeira coisa que Jesus fez foi trabalhar com algumas questões para determinar os valores das disciplinas que ele estava ensinando nesse primeiro retiro espiritual. Jesus estava dizendo mais ou menos isso. Se vocês querem descobrir quais são seus valores, mostrem-me como vocês têm gastado seu dinheiro nos últimos 5 anos ou como vocês têm usado seu tempo. A maneira como você gasta seu dinheiro e tempo mostra quais são seus valores. Foi isso que Jesus quis dizer com onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aprendi uma outra lição como viver exatamente essa vida com um membro da minha igreja. Estávamos iniciando a construção do templo e o trabalho era feito todos os sábados. Um dia estávamos escavando os buracos para os fundamentos de concreto. A vizinha era bem agitada e passavam muitas pessoas ali bem em frente ao terreno. A maioria dos homens que trabalhavam na construção eram de marinheiros. Um dia, um dos oficiais do exército, piloto de jato, oficial importante, aproximou-se, entrou numa das valas e começou a nos ajudar a escavar. Foi uma surpresa para todos. Muitos dos moços trabalhavam para aquele homem. Durante a parada para o cafezinho, eu lhe disse, estou muito feliz que você esteja nos ajudando hoje. Você se importa de me dizer por que decidiu vir trabalhar aqui? Ele raramente ia à igreja. O oficial respondeu, não me importo, posso dizer. Minha esposa e eu temos uma conta conjunta no banco. Há várias semanas tenho passado por aqui e visto vocês trabalhando nessa construção todos os sábados. Mas isso não significava nada para mim. Eu até me perguntava como que o Senhor conseguia fazer com que esses homens usassem o único dia livre deles para vir trabalhar tanto aqui. Mas quando voltei do trabalho ontem, minha esposa disse, querido, doei R$2.000 para a construção daquela igreja no final da rua. Confesso que fiquei muito bravo e discuti com ela por cerca de 2 horas, mas acabei aceitando o fato de que aquele dinheiro tinha sido investido nessa construção. Enquanto passava por aqui hoje, meu coração me dizia para parar o carro e ajudar vocês, e aqui estou eu. Você pode me dizer o que aconteceu com esse homem? Ele descobriu que havia R$2.000 dele investidos naquela construção, e por isso resolveu pôr as mãos à obra. Essa é a lei da vida. Onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Jesus trata da questão de valores dessa maneira. Mostre-me como você gasta o seu dinheiro e o seu tempo e eu vou mostrar a você quais são os seus valores. A seguir, Jesus enfoca os valores verticais de Deus e depois lança um desafio. Desçam e anunciem esses valores a toda aquela gente no sopé da montanha que não sabe quais são os valores eternos de Deus. Como você transmite aos seus filhos o que é e o que não é importante? Como você ensina os valores? Uma vez, enquanto eu fazia barba, uma de nossas filhinhas, que ainda usava fraldas, aproximou-se de mim para me dar o meu chapéu. Na sua mente ela tinha a sequência da minha rotina. Eu acordava, passava aquela coisa branca na cara, pegava meu chapéu e saía para trabalhar. Ela quis me ajudar e já trouxe o chapéu enquanto eu fazia barba. 16 anos mais tarde, quando ela estava no colégio, sua agenda era bastante cheia. Ela adorava esportes e não parava um segundo, sempre superativa e batendo a bola de um lado para o outro. Minha esposa me contou que a cada 15 dias ela tinha enxaquecas, mas não via nenhuma relação com a agenda agitadíssima que mantinha. Decidi conversar com ela. Saímos juntos para uma corrida num sábado de manhã e abordei o assunto. Cindy, você anda sempre super ocupada, né? Ela respondeu, puxei a você. Aprendi com você a mergulhar fundo em tudo que faço e realmente me dedicar àquilo que faço. Ela começou a me contar tudo o que estava fazendo e como se dedicava a cada uma das suas atividades.
Comecei a pensar no que poderia falar para ela. Eu não precisei ensinar-lhe nada sobre valores, mas passei meus valores para ela com o meu modo de viver. Meu pai dava muito valor à Bíblia e, quando eu era criança, o via sempre lendo a Bíblia dele sentado numa cadeira de balanço. De vez em quando ele exclamava: "Que maravilha! Que ensino!" Eu adquiri a ideia de que a Bíblia era cheia de maravilhas. Depois de adulto, a Bíblia tornou-se a base de valores da minha vida. Meu filho mais velho sempre me viu estudando a Bíblia e sabia que isso sempre foi importante para mim. Quando ele estava terminando o colégio, enquanto corríamos juntos, conversávamos sobre alguns dos meus amigos e sobre como eles eram profissionais importantes. Um deles era um ortodontista realmente muito importante. Falamos sobre um cirurgião, amigo meu também, como a profissão dele era importante. E assim falamos de mais alguns profissionais que conhecíamos, dedicados e bem-sucedidos naquilo que faziam, todos meus amigos. Mas depois de um tempo, meu filho me disse: "Mas sabe, pai, eu não conheço ninguém que faça algo mais importante do que o Senhor faz." Tomei uma decisão. Quero usar a minha vida como o Senhor usou a sua, pai. Eu vou ser pastor. Eu nunca impus nada a ele. Na faculdade ele recebeu várias ofertas para jogar futebol, mas recusou todas. Ele já tinha tomado sua decisão. Queria estudar a Bíblia e foi para a faculdade de teologia. Era natural que a Bíblia fosse importante para ele. Foi isso que ele viu na vida do avô e na vida do pai. O que passamos para nossos filhos são os valores que temos, quer sejam bons ou maus. Para nada servem os sermões. Portanto, como podemos falar sobre valores para as pessoas que estão no sopé da montanha? Vamos voltar para o topo da montanha. Você está participando daquele primeiro retiro espiritual e quer ser parte da solução dos problemas daquelas pessoas no sopé da montanha. Um dos seus problemas é que os valores deles precisam ser ajustados. Com Jesus, você pode ajustar os seus valores e adquirir os valores verticais de Deus revelados por Jesus. Como é que você vai enfocar esses valores para as pessoas do mundo? É aí que o sal tem de ser passado na carne e a luz tem de brilhar na escuridão. O sal não tem efeito nenhum dentro do saleiro. Valores são transmitidos mais do que ensinados. Portanto, se você quer passar valores eternos, você tem de ir até o povo e viver esses valores na frente deles. Para que você e eu sejamos sal da terra e luz do mundo, Jesus precisou nos ensinar os valores verticais de um discípulo dele, escritos no capítulo 6 de Mateus. Vou terminando agora. Esteja comigo no próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.